Todo mundo merece uma segunda chance. Será? Bom dia para vocês. Josué capítulo 20, se prepara. É um capítulo com 9 versículos apenas, mas é delicado, polêmico e complexo. E eu já digo para você, ore antes de meditar nesse capítulo. É um capítulo curtinho, 9 versículos, mas tem um peso espiritual muito grande, porque as cidades de refúgio serão levantadas para receber quem? Pessoas que cometeram crimes culposos e dolosos. E isso se refere a nós hoje em dia. Palavras de 3.000 anos estão mostrando para nós que tem sentido hoje. A justiça do Senhor se aplicava lá atrás e se aplica hoje. E está na hora de nós abrirmos nossos olhos, nossa mente, nosso coração. E eu te convido a pegar a sua caneta, abrir a sua Bíblia, clamar ao Senhor, porque talvez a sua família, você esteja passando por isso. Algo que você recentemente visualizou como culposo, como doloso, a justiça está sendo aplicada de alguma forma, ou até mesmo está sendo falha, porque são justiça de homens, mas eu digo para você que no nome de Jesus, o Senhor está à frente do seu caso, e ele vai batalhar a favor daqueles que o clamam, que o buscam, que um coração contrito e quebrantado estão nesse momento. O nosso Deus, ele é santo, ele é puro, justo e fiel. Então que você abrace essa palavra e vamos aprender juntos o que esse capítulo 20 tem a nos ensinar. Olha só, o título é Estabelecem-se as cidades de refúgio. O que eram essas cidades? Pessoas que cometeram crimes culposos ou dolosos seriam levadas ou até mesmo fugiriam para lá, para receber a justiça de Deus. Os homens iriam aplicar, mas era Deus que estabeleceu aqui tudo certinho. Vamos entender e voltar um pouco, tá? Êxodo capítulo 21, Deus dá uma pincelada sobre isso. Números capítulo 35, Deus já detalha tudo de como deveria ser feito essas cidades. Deuteronômio 19, Deus dá exemplos do que vai ocorrer. E agora, pronto, vai ser estabelecido. Chegaram na terra de Canaã, herdaram a terra prometida. Agora as cidades vão ser levantadas. 6 cidades são levantadas aqui. Versículo 7 diz: Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote, Golã. 6 cidades aqui, tá, pessoal? Acho que eu não esqueci nenhuma, não. Então, olha só, qual que é o detalhe aqui? Que essas cidades eram cidades em colinas, para todos os moradores de Canaã visualizarem. Isso tem um significado. A justiça de Deus, ela é aonde? Ela está no alto. Ela é um alto padrão, alto patamar. Ou seja, nós olhamos para cima para receber a justiça do Senhor. Nós olhamos para baixo, que a justiça vem do alto. A justiça vem do nosso Deus. Então essas pessoas que fugiam para essas cidades buscavam a justiça, seja por algo culposo ou por algo doloso. Nós vamos entender isso aqui, tá? E cada uma dessas cidades possui um significado. Olha só, a cidade de Quedes, por exemplo, santo, santuário. Siquém, ombro ou força. Hebron, aliança ou comunhão. Ramote, lugares altos. Golã, alegria. Bezer, fortaleza. Aí você fala assim, como é que cidades que estão recebendo criminosos de uma forma culposa ou dolosa pode ter esse significado? Qual que é o sentido disso? E eu vou explicar para você, porque realmente isso mexe no meu coração e espero que mexa no seu. Para a gente só simplificar, crime culposo sem intenção de aniquilar ou eliminar alguém. Então, Deuteronômio 19 até dá um exemplo de 2 pessoas que estão ali cortando a árvore na floresta, sai a parte de cima do machado, acerta a cabeça da outra pessoa, ela acaba falecendo. Imagina a cena, as pessoas correndo, olhando aquele sangue, a pessoa falecida, olham para a pessoa que o cabo saiu, e aí vai lá, tentou fazer, ela quis fazer isso, e começa uma loucura, uma confusão, que acontece nos dias de hoje também, de uma maneira mais moderna, às vezes um acidente de trânsito, às vezes algo que ocorreu, e acontece isso, e essas pessoas fugiam de uma maneira culposa lá para as cidades de refúgio, para receberem o quê? Para realmente fugirem do vingador de sangue. Versículo 3 ali, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. As pessoas queriam se vingar. Por que as pessoas se vingam? Porque o pecado tomou conta. O pecado vai lá e começa a abrir a porta, escancar a porta, e aí vai se vingar, e aí é uma loucura. É uma loucura, porque o nosso coração, o coração de um verdadeiro adorador, não deve ser regido pelo pecado, mas pelo Espírito Santo,
pelo domínio próprio. Então isso é um recado para você e para mim. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, em qualquer situação, em qualquer momento. Caio, mas a cabeça ferve. Eu sei. Caio, mas eu fico nervoso, eu fico irritado, eu fico com raiva, com ódio, você não tem ideia do que aconteceu. Eu sei, eu imagino. Isso já acontece também em diversas situações na sociedade, nas nossas próprias famílias. Então, a gente vive cada dia uma situação que às vezes nos tira do sério, mas nós não devemos nos vingar, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança. Ele é o santo e reto juiz, o justo, aquele quem tem o controle da situação. E nós, aos nossos olhos, falhos e pecadores, nós achamos que vamos resolver. E não, a gente vai trazer algo pior para nossa casa, para nossa família, para nossa vida. Nós devemos tomar cuidado com isso. Todas as vezes que o ser humano quis fazer uma justiça própria, como eu falei no capítulo anterior, falhou e as consequências são terríveis. Terríveis. A Bíblia é recheada de exemplos como isso e a gente sabe que a reta justiça vem do Senhor. Ah, Caio, mas está parado na justiça. Ah, mas não está dando certo. Ninguém fala nada, ninguém faz nada. Eu e você, a mesma força que às vezes queremos ir para frente, ir atacar, é a força que devemos dobrar os nossos joelhos, mas dobrar, chorar diante do Senhor, entregar a nossa ira, como é falado na própria palavra, ao Senhor. Senhor, eu não concordo. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por favor, intervenha. Nos mostre a justiça. O Senhor é reto, fiel, justo. É o Senhor quem age. Eu estou nervoso, eu estou irritado. Se entregar ao Senhor. Entregar o seu sentimento. Entregar esse fervor a Ele. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas... A gente sabe, nós somos seres humanos, mas é o Senhor quem resolve. E Ele move as circunstâncias. Ele move tudo ao favor daqueles que o buscam e creem de todo o seu coração. Salmos capítulo 51 é um salmo de arrependimento. A gente vai abrir lá? Vamos abrir, né? Porque realmente é um salmo que, nossa... E fala de um homem que é tratado, e a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus. E não foi um homem perfeito. Foi um homem que simplesmente arquitetou aniquilar uma outra pessoa. Rei Davi viu uma mulher, gostou dela, essa mulher era casada, agora ele vai lá, arquiteta um plano para eliminar o marido daquela mulher. Olha que loucura, como é que um homem, segundo o coração de Deus, pode ter tomado isso, pode ter feito isso. E aí olha só, a epígrafe do Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Pessoal, esse Salmo 51 aqui, ele é muito tenso. Ele é muito tenso porque ele nos mostra o que você e eu devemos fazer. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por nós mesmos, nós não temos esse espírito reto. Nós temos um espírito falho, mas devemos receber, e nós devemos nos preencher e nos encher do Espírito Santo de Deus. O único Espírito que pode nos dar a sabedoria, o consolo, o conhecimento, as boas atitudes, as boas obras, o perceber. É Ele quem faz isso. É Ele quem transforma e renova. E olha o que ele fala ali no versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Deus sabe quando é um crime culposo e Deus sabe quando é um crime doloso. Deus sabe que o arrependimento, ele vem daqueles que realmente olham e falam assim, o que eu fiz? O que aconteceu? Por quê? E aí, Davi, de uma forma dolosa, faz tudo isso aqui. Mas ele recebe um arrependimento genuíno, único na vida dele. E ele vai ao Senhor, Deus o recebe, as consequências terrenas permaneceram. A espada nunca sairá da tua casa, diz o Senhor para Davi. Mas eu te perdoo. Eu mostro a minha fidelidade a você. Eu estou com você. Olha isso, pessoal. E essas cidades refúgio nos mostram que cada um desses significados se remetem ao Senhor Jesus. Ali fala, em Josué capítulo 20, que Quedes é o santo santuário. Deus é o nosso santo santuário. Siquém é o ombro. O Senhor é aquele que nos carrega no ombro quando muitas vezes falhamos e estamos perdidos. Hebron é a aliança, assim como Jesus nos deu uma nova aliança no seu sangue. Lucas capítulo 22. Para entender tudo isso, eu te recomendo meditar em Atos capítulo 3. Deus vai falar fortemente ao seu coração com esse texto. Nos vemos no capítulo 21. Um grande abraço,
Deus abençoe.